Após delimitar seu território, a deusa o protege. Não pode ser de outra maneira, porque quando funciona a lei natural do universo da mãe, nada fica livre ao acaso. A protetora guarda a ordem do grande esquema cósmico estabelecido pela que limita. É defensora dos indefesos porque todo abuso contra eles desconstrói a harmonia da criação. E porque a energia da Criadora deve chegar até o menor de seus filhos. Aquela que protege é forte e terna, porque muitas vezes deve ser firme em nome do amor. Como a Ártemis dos gregos, traz em uma das mãos um arco e com a outra segura um animal ferido, ou um bebê que nasce, ou uma planta arrancada com raiz que ainda pode ser devolvida à terra para que rebrote. Todo esse vasto mundo devastado é seu campo de trabalho. E nos níveis invisíveis nos reforça para que possamos ser como ela. Sua santa ira perante os maus tratos dos frágeis é a outra face do seu amor. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindas de volta, meus amores, para esse quarto arquétipo, quinto episódio dessa temporada. O quarto arquétipo, o arquétipo da protetora, que a gente está estudando através do livro A Deusa em Nós. E hoje eu vou começar esse episódio de um jeito um pouquinho diferente, porque conforme eu comecei a ler sobre a protetora, conforme eu comecei a adentrar nesse arquétipo, várias abas começaram a abrir na minha cabeça. Abas com pequenas histórias das mulheres da minha família que trazem encarnado esse arquétipo da protetora. E imediatamente eu senti uma vontade de compartilhar essas histórias com vocês, não para fortalecer o meu ego e contar a minha história, a história das minhas ancestrais, da minha família, e sim porque eu tenho certeza absoluta de que conforme eu vou contando essas histórias, vocês vão começar a perceber que na família de vocês também existem essas mulheres protetoras. Porque esse arquétipo é muito forte, é muito presente no feminino. Então, vocês vão notar que alguma avó, a própria mãe de vocês, alguma tia ou a amiga da mãe de vocês, sabe? Aquela madrinha que vocês têm na vida de vocês, de algum lugar vai surgir esse arquétipo da protetora encarnado dentro da história de vocês. Talvez até vocês mesmas se identifiquem muito, porque realmente, assim, é um arquétipo muito forte, muito presente. Mas quando eu comecei a ler sobre ela, a primeira mulher que veio à minha mente foi a minha mãe. A minha mãe, para mim, é a protetora de carne e osso caminhando sobre essa terra. Porque a minha mãe é a legítima protetora dos indefesos, sabe? Ela é aquela que vai acudir todo mundo que precisa. Às vezes a pessoa nem pede ajuda. E me lembrou de uma história dela de mais ou menos uns 10 anos atrás, quando ela trabalhava no escritório e via todo dia uma senhorinha já muito idosa que passava caminhando sozinha. E um dia essa senhorinha caiu. A minha mãe largou tudo que estava fazendo e foi lá acudir essa senhora que ela não conhecia. Descobriu que essa senhora tinha um problema de catarata. Essa senhora, assim, se não tinha 90 anos na época, estava muito perto dos 90 anos. Vivia sozinha, estava com catarata, já tinha ido várias vezes para fazer essa cirurgia em outra cidade, porque na nossa cidade não fazia. Tinha chegado lá, tinham mandado ela de volta sem a cirurgia. Isso já tinha acontecido umas 4 ou 5 vezes, pelo que eu me lembro. A minha mãe virou a prefeitura dessa cidade. A minha mãe foi atrás de todo mundo e ela infernizou a vida de todo mundo da Secretaria de Saúde até garantir que essa mulher fosse para outra cidade, fizesse a cirurgia. A minha mãe cuidou dessa mulher depois que essa mulher voltou da cirurgia. Durante
mais de uma semana, minha mãe ficou como cuidadora dela, uma senhora que ela nem conhecia. Minha mãe começou a cuidar dessa senhora, protegeu essa senhora. Depois a minha mãe acompanhou ela durante um tempo, durante uns 2 anos mais ou menos, minha mãe acompanhava ela para ver como ela estava semanalmente, falava com essa senhora, ligava, ia até lá quando ela precisava. Até que um dos netos dela veio até aqui, pegou ela, levou para a cidade dele para cuidar dela. Hoje essa senhora já faleceu, mas a minha mãe foi a verdadeira protetora dessa senhorinha que ela nem conhecia. Sendo que minha mãe tinha filhos adolescentes, tinha a própria mãe dela, que ela precisava cuidar na época, tinha uma empresa para tocar. E a minha mãe simplesmente saiu da sua rotina para ir cuidar de uma pessoa desconhecida que estava precisando. E isso ela herdou da minha avó, né? A minha avó materna era uma mulher também extremamente protetora, uma mulher muito pobre, muito, muito humilde mesmo, que tinha que trabalhar muito para ter o que comer. Mas se ela tinha o suficiente para suprir a família dela, todo o excedente ela doava. Eu conheço pessoas que lembram da minha avó por isso. Porque se ela tinha para fazer um pão e um pão bastava para a família dela, o excedente que ela tinha, ela fazia um segundo pão e doava, sabe? Para outras famílias aos arredores ali que não tinham o que comer. Então, do mínimo que ela tivesse para doar, ela doava. Se ela tivesse que tirar do corpo dela para dar, ela dava. E não foi diferente com a minha avó paterna, né? Do lado do meu pai, eu também tive esse grande exemplo de uma grande protetora. A minha avó e o meu avô foram os donos do primeiro armazém aqui do bairro. E no ano passado, quando a minha avó faleceu, o velório dela tinha muita gente, muita gente, que vinha e lembrava desse armazém que fechou no início dos anos 80. Essas pessoas lembravam que elas iam, que a mãe ou a avó ia até o armazém e se essa mulher, essa pessoa não tivesse dinheiro para comprar, a minha avó falava: leva, eu não vou deixar ninguém passar fome. Quando você tiver, você me paga e se você não tiver, tá tudo bem. Então essas são as protetoras da minha família, essas são as histórias esse legado de histórias que quando eu começo a ler sobre a protetora vem à minha mente e eu tenho certeza que por aí já começou a ressoar, vocês já começaram a entender o que é essa força protetora que vem do nosso feminino. E isso vai abrindo abas e mais abas na minha mente, parece que eu poderia ficar aqui horas contando histórias das protetoras que eu conheço, nem todas da minha família, né? Outras histórias também. Mas aí a gente vai ficar 3 horas aqui nesse episódio de hoje, essa não é a intenção. Mas acredito que por aí já deu para entender, né? Do que a gente está falando. A gente está falando desse instinto que é uma extensão do nosso sentido maternal, né? Do sentido maternal da mulher. É esse lugar onde a gente se abre para realmente olhar além do nosso umbigo, além do nosso pequeno eu, das nossas necessidades, quando a gente vê que alguém está precisando de uma proteção, que alguém está precisando de uma ajuda e a gente abre os braços para poder ajudar, para poder acolher. E aí a Ethel usa aqui 3 palavras-chave que são a misericórdia, a santa ira e o modo protetor. E aqui, claro, a gente está falando de um instinto maternal do feminino, mas ele não se relaciona só com as mulheres que são mães, né? Claro que quando você é mãe, você tem uma dimensão diferente disso, e eu não sou mãe, então eu deixo aí para vocês que são, né, me contarem como isso funciona, mas eu tenho certeza que, né, existe esse olhar de proteção, esse instinto de proteção dos seus filhos, principalmente quando eles são muito pequenos, quando eles nascem, existe esse instinto mesmo de natureza, de cuidar e de proteger, mas a gente está falando de algo maior, né? Do nosso sentido de expandir e olhar para a vida como algo que precisa ser guardado pelas mulheres, né? A gente olhar realmente para o mundo, para a vida, para o todo, para algo maior e perceber que a gente precisa entrar nesse lugar de protetoras da vida. Não só de proteger os nossos filhos, mas proteger a vida como um todo. E aí ela vai falar já de cara que tem 2 coisas que nos impedem, que nos bloqueiam muito nesse lugar, né? O primeiro, a nossa falta de amor
pela vida, né? Essa conexão real com a natureza, esse lugar de realmente criar uma relação profunda de amor com a vida, onde a gente não entenda mais, né, o humano a parte da natureza, e sim o humano natureza, e se reintegrar com esse lugar, né, de eu sou natureza, não eu estou na natureza, não eu estou aqui no planeta Terra, não eu sou essa Terra, né? Então uma consciência realmente diferente daquela que a gente vem cultivando há alguns séculos. E também essa crença coletiva de que as mulheres são frágeis, né? De que nós temos que ser protegidas. Aqui ela tá falando, olha, peraí, você é a protetora, como que você tem que ser protegida? Como que o homem tá aqui para te proteger e você é o sexo frágil? Você não tem nada de frágil, você tem que retomar o teu lugar de poder e o teu lugar de protetora. Para isso, a gente também já deixa cair por terra esse discurso de que nós somos menores e de que nós somos aquelas que devem ser protegidas. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para proteger, então vamos levantar o nosso bumbum da cadeira e fazer nosso trabalho. E aqui eu vou abrir mais uma aba da minha cabeça, mas eu juro que é bem valioso e eu vou tentar falar tão bem quanto eu ouvi, embora vai ser um pouco difícil. Nesse momento eu tô fazendo um curso de poesia. Sim, garotas, eu tô muito nerd esse semestre. E no curso de poesia esses dias a gente estava falando sobre o distanciamento do ser humano com a natureza, o quanto a gente se distanciou, essa desconexão do ser humano com a natureza. E falando sobre isso, a gente entrou num tópico que é preciso criar intimidade novamente. A gente precisa voltar a ser íntimo da natureza. Mas o que isso significa de fato? Significa parar de olhar para as coisas através do nosso olhar humano e distante. Ou seja, eu paro de olhar para a Amazônia e penso, a Amazônia me serve para algo, porque é isso que a gente faz hoje. Hoje, quando a gente tenta justificar o porquê de preservar a Amazônia, a gente tem um monte de motivos extremamente humanos e racionais para fazer isso. A gente precisa preservar a Amazônia porque ela cuida do equilíbrio, né? Ela traz o equilíbrio das temperaturas da Terra, ela purifica o ar, ela é considerada como o pulmão do planeta Terra. A gente tem todos esses motivos e ainda assim a gente não consegue lutar pela preservação dela. Então, criar intimidade com a Amazônia, nesse caso, seria: eu preservo a Amazônia porque ela é mágica. Eu preservo a Amazônia porque ali habita uma magia ancestral, porque é um lugar onde eu sinto a conexão com o meu eu mais verdadeiro, porque ali é um lugar prazeroso, é um lugar gostoso de estar, sabe? A gente para de ficar no nosso discurso tão racional e a gente vai para o sentir. E aí o Thales trouxe um exemplo nessa aula que eu achei bom demais e eu vou roubar para mim aqui, que eu tenho intimidade com o meu animal de estimação. Perder o meu animal de estimação é muito doloroso. Por quê? Porque o meu animal de estimação é fofinho, porque o meu animal de estimação... Nossa, eu não vou nem entrar aqui nesse debate, porque o meu animal de estimação, a minha Cusquinha, ela é... eu falo pra ela que ela habita um triplex no meu coração. Eu falo pra ela, nossa, você é dona do meu coração, porque é o meu xodó, sabe? É tudo de mais gostoso nessa vida. E aí a gente olha para um animal silvestre e a gente não tem essa conexão. E aí a gente não preserva porque a gente não tem essa intimidade, essa conexão mesmo. E é essa conexão que a gente vai ter que criar, sabe? De olhar para um animal silvestre e falar, mas ele é tão fofinho, mas ele é tão bonitinho, mas ele é o meu xodó, ele habita um triplex no meu coração, essa coruja maravilhosa, sabe? Eu acho esse exemplo sensacional porque quebra muito desse nosso humano separado, acima, distante da natureza e nos traz para perto, traz isso para dentro do nosso coração e cria um novo olhar, nos traz uma amplitude desse olhar e nos ajuda a ressignificar a forma como a gente tem sustentado essas relações. E aí a protetora, ela vem nos despertar, né? Ela vem tirar a venda dos nossos olhos para que a gente possa ver o que na natureza está precisando de proteção, o que ao nosso redor está precisando de proteção.
A Ethel aqui chama de entrar em modo protetor. É como se a grande mãe, como um arquétipo maior, como uma força maior, nos chamasse para ver o que está precisando da proteção dela e ela não está conseguindo proteger, para que a gente entre então nesse modo protetor. Então, seja um animal que foi atropelado, um animal que foi abandonado, uma árvore, né, que está precisando de preservação, alguma situação de violência doméstica que às vezes a gente pode presenciar. Em algum lugar essa protetora vai tocar em nós e vai nos colocar em ação, vai ativar esse modo protetora para que a gente se coloque a serviço da vida, para que a gente vá proteger a vida de alguma forma, onde for que a gente ouvir esse chamado. Esse chamado vai vir de campos muito amplos. A gente vai aqui sair das paredes da nossa casa, né? A Ethel fala que a gente está muito presa às paredes da nossa casa, então a gente quer proteger só aquilo que contém dentro dessas paredes, e aqui ela fala, basta, precisa colocar abaixo essas paredes, você não está confinado a esse espaço, o teu papel no mundo é maior, então você vai fazer para além do teu pequeno mundo e você vai entrar em ação pela vida como um todo. E aí a gente vai falar assim, nossa, mas eu vou parar tudo que eu tô fazendo para ir lá proteger um bosque, eu vou realmente comprar essa briga por causa de um bosque. E aí a grande mãe, ela vai falar assim, minha filha, sim, você lembra que na antiguidade você ia até os bosques para rezar, que eles são os meus santuários, que eu vivo nesses bosques até hoje? E aí a gente vai falar, nossa, mas eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para ir proteger um animal silvestre? Que me importa um animal silvestre? E ela vai dizer sim, tudo é parte integrante da vida, tudo é importante, não existe nada que não é importante nesse mundo. Você vai proteger esses animais porque eles também eram os meus símbolos, os símbolos da deusa também são estes animais e você vai proteger eles. E aí você vai falar, nossa, mas eu vou realmente parar tudo que eu tô fazendo e ir lá ajudar uma mulher que sofreu violência doméstica, eu realmente vou entrar nesse lugar que é muito difícil e eu vou ter que me meter numa situação muito difícil para proteger essa mulher. E aí a grande mãe vai dizer, sim, minha filha, lembra que o feminino é sagrado, que as mulheres são sagradas e que tudo isso que está nos profanando está extremamente errado. E a gente precisa sim proteger umas às outras. Nós estamos aqui para olhar umas pelas outras. É nessa falta que essa violência chegou nesse extremo, quando nós paramos de cuidar umas das outras. Então sim, você vai fazer isso. E aí, para alimentar essa inspiração de proteger a vida, a gente vai para um lugar que é utópico, mas é possível, que é a volta ao jardim, né? E aqui a gente não está falando do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden é uma fantasia, mas a gente está falando a era matriarcal, porque a era matriarcal não é uma fantasia. Houve um tempo em que os humanos coexistiram pacificamente. Houve um tempo em que as mulheres e o feminino era honrado e respeitado. Houve um tempo em que nós estávamos conectados com a natureza e tratávamos ela como parte integrante de nós e não como algo separado. É para esses ideais que a gente precisa voltar. Parece muito utópico, mas a gente já viveu essa realidade. Então, por isso que a gente não usa o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden a gente não sabe se existiu. Mas a era matriarcal existiu. Existiu e foi um longo período de coexistência pacífica entre os seres humanos e do ser humano com a natureza. Claro que não é exatamente assim, utópico, nossa, não existia nada fora isso, não. Mas daí a gente tem que entrar num lugar muito mais profundo da história do feminino e não é o que cabe aqui. Mas sim, existiram muitas sociedades matriarcais que coexistiram pacificamente entre as sociedades, que coexistiram com a natureza, e é para esses ideais que a gente volta. A gente tem que começar a alimentar essa utopia, esse sonho, porque senão ele não se realiza. A gente precisa começar a botar isso como um objetivo, mesmo que pareça utópico, mesmo que pareça sonhador demais. Mas se a gente não coloca esse objetivo na nossa frente, a gente não começa a correr atrás dele. E aí, como representante, como deusa representante desse arquétipo, ela traz uma deusa que eu amo de paixão, é uma das minhas favoritas, que é a Ártemis grega, também conhecida como Diana em Roma, né? Que é essa deusa dos bosques, a protetora dos bosques, dos animais,
né? Ninguém podia caçar nos bosques de Ártemis. Ela ia matar qualquer um que fizesse isso. Ela estava ali para proteger a vida mesmo, e ela entrava nesse modo protetor quando cruzassem os bosques dela. Nos bosques dela ninguém tocava mulher alguma, nenhuma das suas ninfas era tocada nos seus bosques. Ela realmente, assim, era a grande protetora do feminino, protegia a si, protegia outras mulheres, protegia a natureza. Então, para mim não tem como ter um arquétipo melhor para trazer essa energia da protetora. E a Ethel fala umas coisas tão bonitas que Ártemis vem nos ensinar que eu sou obrigada a citar ela. Então, Ártemis também é uma protetora dos partos, né? E a Ethel diz assim: os partos que protege são também os da alma. Os bosques que patrulha de um modo protetor são os da nossa psique, a fim de conservar intacto nosso território. Como não conhece o medo, pode ajudar-nos a reestruturar nosso sentido de realidade, para abranger zonas que cremos serem perigosas. Ela traz do exílio certos aspectos enjaulados da natureza feminina. Em resumo, ela tem uma atitude arquetípica atrevida e autônoma que pode fazer recuperar a consciência das nossas próprias forças ignoradas e que pode converter em protetora e defensora aquela que se acredita necessitada de defesa e proteção. E daí aqui o arquétipo da protetora vai ativar em nós uma santa ira, uma fúria mesmo, porque a gente percebe então que a gente aceitou durante séculos coisas que não estavam corretas porque a gente achou que não podia ser diferente, que aquele era o caminho correto. Então agora a gente sabe que os nossos limites como mulheres precisam ser respeitados e a gente se enfurece quando eles não são respeitados. A gente percebe que a gente deveria ter protegido umas às outras, de que se a gente tivesse uma irmandade feminina, a gente teria protegido umas às outras durante esses períodos de dificuldade, e a gente se enfurece com o fato de que isso não aconteceu e está na hora de acontecer. Essa fúria é boa porque coloca a gente em ação. Então a gente vai perceber que está acontecendo uma violência contra outra mulher, a gente vai sim se enfurecer, a gente vai sim se posicionar, a gente não vai mais ter medo. Se a gente percebe que está acontecendo uma violência contra a natureza, a gente vai sim se posicionar, a gente vai sim proteger. Essa fúria que a gente sente é uma fúria boa, porque a gente passou muito tempo sem sentir nada, a gente passou muito tempo anestesiadas para tudo isso. E a gente não pode mais sustentar essa anestesia, basta. Então dói, é um lugar que toca muito profundo, a violência com outra mulher nos toca num lugar que dói muito. Só a gente sabe o quanto dói. Mas a gente precisa usar essa dor para entrar em ação. A gente precisa usar essa fúria para se colocar em movimento e se posicionar sobre as coisas que a gente não se posicionou nos últimos séculos. E aí, sei lá, se vocês estavam esperando que a protetora ia ser só sobre acolhimento, mas não é só sobre isso, né? Ela vai tocar nas nossas feridas, mas se ela não toca, se não dói, a gente não se movimenta, né? Então precisa tocar, ela vai ativar esses lugares onde dói, e dói, eu acho que dói mais porque a gente sabe que cabe a nós, sabe? Mudar essa realidade. A gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode fazer diferente daqui pra frente. E dói, tem que ser incômodo mesmo, sabe? Existe uma raiva que é boa. É essa raiva que nos faz agir. Nem toda raiva é ruim. Já começamos aqui também, né? Porque muitas vezes, porque eu não posso sentir raiva. Não, às vezes eu tenho que sentir raiva, eu preciso sentir raiva para poder fazer algo diferente. Ela vai começar a tocar nesse lugar, porque se a gente não sente esse desconforto, a gente não ativa o modo protetor. E aí, se a gente vai olhar para o estereótipo cultural, o que o estereótipo cultural quer de nós? Que nós sejamos dóceis e frágeis, né? O sexo frágil, mas ao mesmo tempo que a gente esteja ali pronta para dar apoio quando for necessário, pronta para dar acolhimento e apoio quando precisarem de nós, mas nos coloca realmente nesse lugar de fragilidade que é onde a gente entrega o nosso poder ao outro. Onde a gente, nesse lugar de precisar de proteção, eu entrego meu poder. Eu não tenho esse olhar altivo de quem está protegendo, de quem está cuidando, esse olhar firme e insubordinável.
né, que a protetora vem despertar em nós, daquela que está protegendo a vida, os outros seres, as outras mulheres e a si mesma. Porque a donzela frágil, ela não tem nenhum instinto de proteção de si mesma, e muito menos dos outros, né? Então, esse lugar da donzelinha em perigo, que está sempre ali esperando pelo apoio e pela salvação de um homem, é o estereótipo cultural. E é claro que se a gente quer realmente viver a protetora nas nossas vidas, está na hora de dar tchau para ela. Felizmente o tempo dela passou e está na hora da gente viver uma nova fase do nosso feminino. Então a gente precisa de uma nova postura. E qual postura é essa então? Quem é essa nova mulher que vem surgindo, né? O lema da protetora é: o mundo me necessita, mas não como frágil criatura dependente, e sim como defensora da ordem natural. E aí aqui a Ethel vai trazer o ecofeminismo, que foi um movimento muito forte ali nos anos 80, em que tinha esse entendimento, né, de que a Terra, assim como as mulheres, foi muito abusada ao longo dos últimos séculos. Então, da mesma forma que a gente tem essa incessante busca por petróleo, por minerais, e a gente está sempre querendo sugar tudo que a Terra tem para dar, isso também foi feito com o feminino. E daí aqui ela pede para a gente lembrar das nossas bisavós, avós que tiveram 10, 15, 20 filhos, né? O quanto o feminino só estava nesse lugar de serviço, de procriação. Esse lugar servil, da mesma forma que a gente tratou o feminino desse jeito, a gente tratou a terra, né? Está aqui para me servir. Então, por isso ela diz, as mulheres têm que se erguer por algo diferente, porque elas também sofreram esses abusos, elas estão vendo a terra sofrer os mesmos abusos que elas sofreram. E aqui ela traz uma frase da Marilyn Stone, que escreveu Quando Deus Era Mulher, e diz o seguinte: envenenar com produtos químicos os rios, a atmosfera ou a terra não é poluição, mas blasfêmia. E a gente pode estender esse pensamento para o feminino. Violentar uma mulher não é uma violência, é blasfêmia. A gente precisa voltar a tratar a vida como sagrada, porque senão a gente perde esse jogo. E a gente precisa voltar para um lugar que parece muito místico. Esse discurso de que nós somos um com a natureza parece uma coisa muito mística, mas a gente está falando de uma realidade. Os rios que correm nas minhas veias, eu sou composta de água, eu sou composta pelos mesmos minerais que estão na terra. Eu desconheço um corpo humano que não seja feito dos mesmos elementos que a natureza. A gente é a natureza. A gente esqueceu disso? Sim, a gente caiu num esquecimento profundo. Mas isso não é papo de jovem místico, isso é a realidade. E se eu não volto a este lugar em que a natureza, em que o ser humano e a natureza são sagrados, eu não vou conseguir proteger a vida. A gente precisa reativar isso para realmente reativar o modo protetor na nossa consciência. E aí a protetora cotidiana, ela vai nos lembrar que tudo que existe no mundo já foi sonhado, já foi imaginado. A gente tem uma noção muito errada das coisas, porque a gente tem o entendimento de que sempre foi assim. É assim que é, sempre foi assim, o mundo é assim. Mas tudo que existe já foi criado um dia, foi sonhado, foi imaginado um dia. Então, se a gente vive numa sociedade extremamente dualista, se a gente vive em uma sociedade extremamente hierárquica, tudo isso um dia foi pensado, foi imaginado. Não foi sempre assim, né? Existe primeiro o nosso pensamento e depois a manifestação na forma. Então a gente pode começar a imaginar, e a gente deve começar a imaginar diferente. E ter a consciência daquilo que eu falei antes, de que nem sempre foi assim, de que já existiu uma era em que não era assim, já alimenta isso, né? Porque se eu entendo que nem sempre foi assim, eu começo a entender que eu posso sonhar diferente, eu posso imaginar diferente. E aí a gente começa a quebrar essa ótica do dualismo, da hierarquia, porque sempre foi assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre os homens subordinando as mulheres. Não foram sempre os homens num poder acima das mulheres. Não foi sempre esse mundo do poder onde uma pessoa manda, a outra obedece. Não foi sempre assim. A estrutura da sociedade não foi sempre assim. Houve um tempo que foi diferente. E eu posso começar a imaginar algo diferente. A gente tem que sim começar a plantar essa semente do futuro e imaginar o que pode ser feito diferente. Se a gente não faz essa ação mesmo
de imaginar como fazer. Se a gente não sonha algo diferente, como que a gente realiza algo diferente? Então, sim, ela vai nos chamar de volta para esse lugar do sonho, da imaginação, e ela fala: você não está sozinha, vai ser uma imaginação coletiva, vai ser um inconsciente coletivo que vai começar a sonhar com algo diferente e acreditar que algo diferente é possível. E aí a Ethel vai trazer um outro ponto muito importante, que é aprender a dizer não. Então ela diz que antes da gente ir para os movimentos coletivos, ir para a rua, para proteger a natureza, fazer esses movimentos maiores, a gente tem que voltar para o nosso pequeno eu. Perceber, em primeiro lugar, os nossos pensamentos, né? Onde eu me sinto impotente, onde eu me sinto frágil, onde eu ainda acredito que sou submissa, e aí eu preciso dizer não para esses pensamentos. Eu preciso começar a trazer esse não para dentro de mim, para esses pensamentos onde eu sou muito pequena, frágil e incapaz. Eu preciso começar a dizer para mim mesma: não, não é assim, é diferente, e fazer essa mudança de dentro primeiro. Aí eu posso começar um movimento de me posicionar no mundo, né? De perceber que eu posso e devo dizer não quando eu sinto que eu tô sendo abusada de alguma forma. E aqui eu não tô falando de violência, né, necessariamente, eu tô falando de qualquer abuso. Se estão pedindo demais de mim no trabalho, eu preciso me posicionar e falar não, eu preciso preservar minha energia, sabe? É em tudo. A gente vai começar a se posicionar no mundo no sentido de dizer não para consumir coisas que eu sei que estão prejudicando a natureza. Então, se eu sei que existe uma marca que prejudica a natureza, eu não consumo mais. É esse não que eu vou começar a dizer para muitas coisas. Antes de eu me erguer e realmente fazer um movimento coletivo de proteção à natureza, às mulheres ou o que for, o que eu preciso mudar em mim, na minha consciência, né? Naquilo que eu consumo, na minha realidade, onde que eu tô me submetendo demais, eu não tô me posicionando, aqui eu vou começar a me posicionar. O meu não é muito valioso, o nosso não é muito valioso. A gente passou muito tempo sendo complacentes, dizendo sim para tudo, então agora o nosso não é a palavra-chave, é a virada de chave mesmo, assim, sabe? É o que vai transformar a nossa realidade. Parece uma coisa muito pequena, mas tem um valor imenso. E aí a Ethel traz algumas perguntas, né? A autoindagação que ela faz no fim de cada capítulo. Eu vou trazer só as principais aqui para vocês, que são: o que me impede de crescer e declarar-me adulta? Deveria fazer algo para melhorar a minha vida amorosa, afetiva? Posso criar um espaço mental protegido quando quero? Onde está estancada a minha energia criadora? E aí a gente sempre encerra com uma história da Ethel, e aqui ela não traz tanto histórias dela, mas ela fala que a protetora foi essa que despertou ela para essa vivência do feminino, né, para esse trabalho que ela faz com o feminino. Porque ela estava muito complacente. Ela estava aceitando muito as coisas e aí ela começou a sentir essa ira, que ela chama de santa ira mesmo, né? Essa fúria por estar nesse lugar de complacência, de aceitação de tudo. E teve episódios na vida dela que fizeram ela perceber que ela estava muito submissa, né? Dentro do trabalho, dentro das relações, ela estava nesse lugar e essa ira mesmo despertou dentro dela para que ela começasse a construir algo diferente, para que ela dissesse: não, essa não é a história da minha vida, não foi isso que eu vim fazer, né? Então a gente tem que realmente muitas vezes dar passagem a essa santa ira, a essa fúria que nasce de nós, porque ela tem que ser transformadora, né? A gente não pode mais ficar fingindo que raiva é coisa ruim, raiva eu não vou sentir. Não, a raiva pode ser muito boa para nos colocar a serviço de nós mesmas, da humanidade, das transformações pessoais e coletivas que a gente precisa viver. Então essa era a protetora, que a santa ira dela nos cubra e nos coloque em movimento para que a gente possa proteger a vida, proteger a nós, proteger o futuro da Terra também. E no próximo episódio a gente se encontra então para falar sobre a iniciadora, e eu me despeço com mais um poema do Tales Nunes.
eu evoco a sua força, Mãe protetora, que a sua graça me envolva com o manto que me defende da intenção negativa, que a sua ira seja a outra face do meu amor. É isso, até a próxima! Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!